Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 8 do livro de Daniel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai, Gabriel. Dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo.
Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Daniel ficou assustadíssimo com tudo aquilo que ele viu diante dos olhos dele, uma visão extremamente importante que deu significado aqui para a história. E nós vemos que tudo isso aconteceu, meus queridos. É bem verdade que esse capítulo 8 aqui do livro de Daniel, praticamente ele todo aconteceu. No entanto, nós temos aqui uma figura emblemática, a figura do anticristo, aquele que vai desafiar o príncipe dos príncipes. Essa parte ainda vai acontecer, mas todo o restante da profecia aqui já aconteceu. E nós vamos ver então o que significa esse carneiro e esse bode. Nós vemos aqui um carneiro. Esse carneiro tem 2 chifres. Então, isso simbolizando o Império Medo-Persa, com 2 chifres, a Média e a Pérsia. Um deles cresceu mais do que o outro. A Pérsia chegou depois, mas se tornou muito mais forte, muito maior do que os medos. Então, essa analogia aqui foi cumprida, essa visão aqui foi muito bem descrita por Daniel e foi cumprida à risca. Depois vem esse bode, que tem apenas um chifre, né? Então esse bode é a Grécia, nós vemos isso claramente descrito aqui no versículo 20, tá? Que já tem a explicação de toda essa profecia, tá? Então a Grécia é esse chifre entre os olhos, o chifre bem grande, e depois esse chifre grande que é quebrado durante a batalha. Desse chifre grande sai 4 outros chifres. E o Império Grego ele não durou muito tempo, ele durou um espaço de tempo aí. Depois os macedônios conquistaram boa parte ali do território com a figura de Alexandre o Grande. Então nós temos aqui a figura do rei Ciro da Pérsia, né, que era um rei muito poderoso, conquistou muitas coisas, tal, na figura do chifre ali do carneiro. Aqui nós vemos um chifre só, que era da Grécia, né? O Alexandre o Grande, né? Que veio a Grécia, depois a Macedônia. Então, greco-macedônio, né? Esse império greco-macedônio durou aí um bom espaço de tempo, cerca de 200 a perto de 300 anos. E aí esse império ele foi desfeito e 4 imperadores, né, 4 reis tomaram conta, né, 4 governadores que vieram depois de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu muito novo, mas conquistou muita terra. Ele foi um dos maiores imperadores ali, né, generais de guerra e tal dessa época. E depois veio então 4 grandes imperadores aí, 4 grandes reis, né, que tomaram posse do mundo antigo. Um deles era Antíoco Epífanes, né? E por que essa figura é tão importante? Por que a gente está falando só desse Antíoco Epífanes? Porque ele tem uma figura muito parecida com a do anticristo. Tudo isso que está aqui no capítulo 8, nós vemos que, em parte ali, Antíoco Epífanes, ele acabou cumprindo algumas coisas. Por exemplo, ele desafiou todo o exército judeu, né? Então ele praticamente desfez todo o exército judeu, impôs uma perseguição muito grande aos judeus. Ele não permitia
a adoração no templo. Inclusive ele desfez lá o altar, né? Inclusive ele tirou o altar lá de dentro do templo e como uma forma assim de desprezo ao altar judaico, né? Ao templo e tal, ele oferece um porco como sacrifício ali no templo. Imagine só a afronta que ele fez a tudo isso, né? E aí tem os dois anjos, né, ou dois santos, algumas versões falam santos, né, que ficaram perguntando até quando vai durar isso, até quando vai ficar extinto o sistema sacrificial, a gente não vai poder mais fazer sacrifícios aqui. E aí o anjo responde, né, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, um espaço próximo aí a 6 anos, né? Então, se for contar o espaço de 6 anos e o santuário será reconsagrado, né, nós vemos que o santuário foi reconsagrado no ano de 165 a.C., né? Então, essa festa, a festa das luzes, né, a festa da reconsagração do templo, é citada até no Evangelho de João, no capítulo 10, essa festa Hanukkah, né, festa judaica da consagração do templo, da reconsagração do templo. Então, se contarmos 6 anos para trás, seria o episódio lá do ano 171, quando o Antíoco ele toma o poder, né? Então, nós não sabemos exatamente se é isso exatamente, né? Porque algumas versões, alguns estudiosos acreditam que pode se referir à metade desse tempo, né? Então, se for 3 anos e um pouquinho, né, seria o momento em que Antíoco ele estabelece a perseguição ali na região de Jerusalém e toda a Judéia. Bom, nós não sabemos ao certo se é um ou outro, mas 2.300 tardes e manhãs e o santuário será reconsagrado. Isso aconteceu realmente quando o santuário foi reconsagrado. Alguns judeus foram mortos, outros foram dispersos, alguns também se juntaram lá ao exército de Judas Macabeu, né, a revolta dos Macabeus ali, que está descrita lá no livro de 1ª e 2ª Macabeus, que é um livro deuterocanônico, né, que tem na Bíblia Católica, não tem na nossa Bíblia evangélica, mas na Bíblia Católica tem esse livro que tem um valor histórico muito grande para a gente, ok? Então, nós vemos aqui que essa profecia aqui já foi basicamente cumprida, mas nós entendemos também que essa figura do anticristo, né, que aparece aqui nos versículos 23 em diante, né, que não é apenas o Antíoco Epifânio, mas alguém que vai realmente desafiar o exército de Deus, o povo santo, alguém que vai enganar a muitas pessoas, vai se considerar superior a outros, como Antíoco foi também, mas isso vai se cumprir mais tarde também. Então, a figura do anticristo é aqui um pouquinho desenhada, né? Ainda é um protótipo do homem de iniquidade, como Paulo cita lá no livro de 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, né? Então, esse homem de iniquidade, aqui o anticristo, né? Antíoco Epifânio, nós vamos ver tudo isso mais profundamente nos próximos capítulos de Daniel. Se fosse eu de você, eu não perderia, né? Nós vamos estudar aqui mais um pouquinho do livro de Daniel e nós vamos ver o desenrolar da história e nós vamos perceber que Deus continua no controle da história da humanidade, continua cuidando do seu povo, continua abençoando o seu povo. Nós vamos ver que Daniel fica muito doente com tudo que aconteceu, ele ficou exausto, doente por vários dias, afinal tudo aquilo estava consumindo ele, porque eram palavras muito fortes. Jeremias, por exemplo, teve a revelação de que o povo seria restaurado, e isso trazia de alguma forma assim, um consolo para ele. Já Daniel, ele não conseguiu ver essa restauração, então
nós vemos que o fardo colocado sobre Daniel realmente foi um fardo bem puxado, né? Bem pesado, e Daniel teve que lidar com muitas adversidades aqui, com muitas profecias negativas em relação ao povo de Judá. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado a Deus, porque o Senhor continua sendo o Deus da nossa história, o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos sobre o seu povo, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando de toda a história da humanidade e cuidando de cada um de nós de forma muito específica. Que o Senhor derrame do seu amor e da sua graça maravilhosamente sobre as nossas vidas e que nós vejamos o cumprimento das tuas promessas, da tua palavra, ó Deus, em nossas vidas e também nas vidas das pessoas ao nosso redor, em toda a história da humanidade. Sabemos que a sua palavra se cumprirá, que ela é fiel, e nós sabemos também que nós devemos nos preparar para tudo isso que acontecerá. Que em nome de Jesus nós estejamos preparados e prontos para nos encontrar contigo no dia do Senhor, no dia nos tempos do fim, aqui como o Senhor usa a linguagem na profecia de Daniel, e que o nosso coração possa realmente ser voltado para as coisas do Senhor no dia de hoje, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Não perca a nossa série de Daniel, viu? Tem outras séries aqui que você pode assistir. Tem o Evangelho de Marcos, tem Ezequiel, tem vários livros da Bíblia já que nós fizemos aqui, vários estudos, livro de Atos, enfim. Não perca essa série e você pode ver todas essa série se inscrevendo aqui no nosso canal e ficando por dentro de tudo que a gente está postando, tá certo? Um forte abraço, até amanhã se Deus quiser, tamo junto e tchau!